Boa noite. E aí, meninas? Oi, oi, oi. Tudo bem com vocês? E aí, gente? Vamos começar a nossa aula, nossa audiolive por aqui hoje com vocês, hein? E aí, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre gripe canina. Quem mais tá por aí? Atrasei, mas já vamos começar agora, ok? Hoje nós vamos trazer um assunto bem interessante aqui para vocês. E principalmente para quem tem os famosos cachorrinhos, que eu gosto de dizer que ganharam portada na cara. Beleza? Que é o que eu costumo chamar de braquiocefálicos. Então, nós vamos trazer esse assuntinho aqui para vocês, ó. Ok? Né? Será que meu cachorro está gripado? Esse assunto é extremamente importante. E por que esse assunto é extremamente importante? Porque é através desse assunto inicial que quando o nosso cachorrinho possa vir a ter, é que ele pode depois desencadear as outras situações respiratórias que são mais complicadas, tá? Uma pneumonia, ela não começa simplesmente como uma pneumonia. Ela normalmente acontece, às vezes, por uma gripe suave que começou e depois evolui para uma pneumonia. Até uma tosse dos canis é muito difícil ela simplesmente surgir pura e simplesmente sozinha. É muito comum, às vezes, ter vindo uma gripe em que houve uma baixa de imunidade e depois a tosse dos canis realmente reinar na situação, né? E quando a gente age antes do veterinário, tudo fica mais fácil. E eu sempre falo para vocês, tudo que vocês podem fazer antes do veterinário, eu estou aqui para ajudar vocês a conduzir isso, tá? 90% das situações todas podem ser resolvidas por vocês antes do veterinário. E esse que é meu objetivo junto de vocês. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é, né, o que é então gripe nos cachorros, né? É uma situação respiratória, assim como na gente. Também é ocasionada por vírus, né, assim como na gente, e que afeta a parte superior, né, da parte respiratória dos bichinhos, né? E também trazem sintomas semelhantes, tipos igual aos nossos, dos seres humanos, ok? Isso é a primeira coisa que eu tenho que informar para vocês. Alguém já viu algum animalzinho com gripe? Já ouviu falar que o cachorrinho pode ter gripe? Me dizem aí. Já ouviram, sim ou não? Me dizem aí se já ouviram que o animalzinho pode ter gripe. Me contem por aí porque é muito importante para que eu possa ajudar vocês, ok? Então, vamos continuando por aqui, que eu vou falar para vocês todo dia. Boa noite, Ana, tudo bem? Perdeu pouquinha coisa, hein? Começamos por agora. Eu atrasei para começar com vocês, mas vamos já informar as coisas aqui. E é uma coisa muito importante que eu trago para vocês, na hora que eu vou falar, antes mesmo de eu preocupar em si, né, com os... Como é que fala? Com os sintomas, é eu entender, assim, um pouquinho sobre a questão de fator de risco. Deixa eu entender um pouquinho essa história antes, né? Então, o que acontece? Como que são os animaizinhos? Quais são os mais comuns de ter o problema? É muito importante a gente entender isso, porque quanto mais a gente souber, melhor vocês podem fazer antes do veterinário. Eu sempre digo isso para vocês. Vocês sempre podem agir antes do veterinário, tá? Apesar que o planeta, né, dos macacos vai dizer para vocês que não, mas sim, vocês podem fazer muitas coisas antes do veterinário, ok? Isso é um fato real, beleza? Então, o que acontece? Isso é questão dos fatores de risco. É a primeira coisa que eu vou trazer aqui agora para vocês. Gente, no meu outro telefone aqui eu perdi o sinal. Deixa eu ver se dá certo aqui. Porque senão eu fico sem retorno para falar com vocês. Ok? Alguém sabe, assim, alguma coisa, algum animalzinho que pode, como situação de fator de risco? Sim ou não? Alguém sabe?
o que é isso? Como é que a gente lida com isso? Ah, agora deu certo no meu telefone, ficou ótimo, tá? O que eu quero falar para vocês quando eu tenho situação de fator de risco, tá? Situação de fator de risco é quando eu tenho as coisas que podem fazer com que meu cachorro adoeça mais fácil, né? Quais são as situações ali, tá? Então é muito importante eu entender sobre isso. E algumas coisas que são questão de fatores de risco é a própria época do ano, tá? Que passa-se muito batido e nessa época é sempre a mais complicada. Nós já entramos não, né? Estamos saindo do outono e indo para o inverno. A época mais fria do ano, né? E quanto mais frio, mais chances são os problemas respiratórios, tanto para os cães quanto para nós, seres humanos, ok? Então, por conta disso, é muito importante entender que, indiferente do cachorrinho que você tenha, sim, agora, maio, que acabou de passar, junho, em que nós estamos aí, né, já do meio para o final, julho e agosto, são os meses mais preocupantes com as doenças respiratórias dos nossos cachorros, tá? É a hora que nós temos que ter cuidado redobrado, ok? Então, a época do ano realmente é muito importante. Outra coisa também, gente, que passa desapercebido que eu tenho que trazer para vocês é a questão de temperatura, tá? E dentro da temperatura, digo temperatura do ambiente onde esses cães vivem, é a diferença da temperatura ambiente. São duas posições diferentes. Eu vou explicar as duas para vocês agora. A questão de simples fato de temperatura é o fato de eu ter nessa época do ano temperaturas mais baixas, ok? Por exemplo, alguém que mora lá em Curitiba vai ter mais chances, né, que a região do nosso país mais no sul tem mais chances de ter um problema respiratório do que quem mora na Bahia, tá? Que é um estado que mesmo na região, na época de inverno nossa, está mais quente, ok? Já perceberam isso, por exemplo? Que, ou seja, tem locais em que você possa estar que são mais importantes do que outros, tá? Essa é a primeira situação, é a questão de temperaturas. Agora, o que eu quero dizer para vocês quando eu falo sobre a diferença de temperatura? Veja bem, acompanhem comigo. Vamos supor que nós estejamos lá em Campinas, que é na região sudeste, tá? Ou seja, no estado de São Paulo. Os piores lugares para a gente ter essas diferenças é principalmente em sul e sudeste, ok? Agora me conta, algum de vocês que estão aqui na live comigo moram no sul ou no sudeste? Sim ou não? Ou então fala, moro no sul, moro no sudeste, moro no nordeste. E depois eu vou falar do nordeste como que é de questão. Essa fato agora que eu vou trazer agora para vocês, primeiro sobre as temperaturas baixas, é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é sobre as diferenças das temperaturas. Essa é outra coisa muito importante. Ó, a Cleide tá no sudeste. Ó, Maria Eduarda também tá no sudeste. Ok? Entendeu? Então, o que eu quero falar para vocês? Quando a gente está a diferença das temperaturas, qual que é a situação muito importante disso? Vou pegar Campinas, que eu sei que é um exemplo real, e mais que acontece em outros locais, e depois eu vou falar outros locais que acontece isso. Mas antes de falar da cidade de Campinas, eu vou voltar em Curitiba. Vocês vão entender aonde é o perigo, hein? Vou dar um bingo pra vocês, que não tem no Google não, tá? Só pra que vocês consigam entender. Aí, ó, casinha tá no Nordeste. Boa noite, casinha. Por exemplo, se eu tô em Curitiba, aí o que acontece? Quando o dia tá muito quente no inverno, por exemplo, tá 21 graus. E aí chegou de noite, caiu, por exemplo, para 11 graus. Eu tive uma diferença no dia todo de 10 graus Celsius, que é a forma de mensuração da nossa temperatura, ok? Como a nossa medida. Tem outros lugares lá que é outra forma de medida, mas não é o nosso caso. Ambiente, assim como do corpo.
Agora, se eu tô lá no Nordeste, se eu tô lá em Fortaleza, lá em Natal, nessa época do ano, acompanhem comigo. Casinha, me conta aí, os dias aí são quentes? Me contem aí. Eu sei que tem bastante chuva nessa época por lá, no Nordeste. Sim ou não? E aí? Me conta aí, casinha. Eu sei que os dias na região Nordeste, essa época do ano, são quentes. Super quente. Olha o que ela respondeu. Vou pegar um dia super quente aqui na região aqui de cá, que é até 40 graus. Vou dar um exemplo. Não vou 40 não, vou ser mais boazinha. Vou dar 35 graus. Olha que eu vou explicar pra vocês, tá? No tio Google não tem isso não. E eu tô passando informações aqui pra vocês, aproveitem que é informação extra. Nem dentro do curso também não tem não, tá? Aí o que acontece? Na hora que chega de noite, como nós estamos no inverno, a temperatura baixa. Só que na hora que chega a noite pra baixar, abaixa tipo assim 15 graus, por exemplo. Agora, os 35 pro 15, a gente tem 20 graus de diferença. Agora vamos ver se as minhas PhDs e as minhas alunas do Chá Comigo estão por aí, vão conseguir responder certo, hein? Nem Curitiba, a diferença foi de 10 graus. Num dia deu 21, que já tá mais friozinho. E quando chegou a noite, chegou em 11, por exemplo. Agora, lá no Nordeste, tava muito calor, super quente, conforme a casinha mesmo falou, que mora lá. E simplesmente chegou de noite, baixou para 15, porque esfria. Estamos no inverno, mas tem as características individual do nosso país. E aí a gente tem uma diferença de 20 graus. Agora vamos ver quem está mais atenta por aí. E antes de que todo mundo, quem for responder ou quiser participar para aprender mais, eu sempre digo, pergunta idiota é aquela que não é feita e resposta idiota é aquela que não é dita. Então, por favor, gente, podem participar, tá? Agora, sempre dentro do assunto que eu estou falando. Se for dentro de algum outro assunto, a gente fica para uma outra audiolive, outra aula junto para vocês. Beleza? Então, o que acontece? A diferença no sul, em um dia frio, deu 10 graus. A diferença no Nordeste deu 20. Aonde tem mais risco do cachorro, da tia Zezé, que não é o nosso, ok? De adoecer com uma gripe. No sul ou no Nordeste? Respondem pra mim, o que vocês acham? Eu sempre falo, não existe resposta certa nem resposta errada. E depois eu vou explicar por quê. E aí, o que vocês acham? Ana respondeu o Nordeste. Maria Eduarda respondeu o Sul. Gente, pode responder. E depois eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito interessante. E eu vou mostrar pra vocês que tudo sempre é muito importante. E as pessoas não sabem. Não conseguem interpretar. É claro, né? O tio Google não é que vocês interpretam, né? E nem o planeta dos macacos no sistema. No sul. Vamos lá, vou explicar pra vocês. Se eu for pensar pela diferença de temperatura em si, o Nordeste, ele é mais importante como um desafio para o organismo do animal, porque num período de 24 horas, esse cachorro teve uma oscilação de temperatura do organismo de 20 graus. E quanto mais temos essas oscilações de organismo, né, de temperatura, mais há chances de estresse no nosso organismo, tá? Para ele se manter bem ali. É como se a gente estivesse no calor e enfiasse a gente dentro de uma geladeira. Mesma coisa para os cachorros. E com isso, eles têm chance, sim, também, e muito séria, de adoecer. Por uma gripe, tosse dos canis, uma pneumonia. Por isso que eu digo que as pessoas pensam assim, eu estou no Nordeste, então eu posso estar tranquilo. Não, você não está tranquilo.
A oscilação de temperatura é o maior vilão aí. Agora, se eu for pensar em qual o local real me traz um desafio constante maior, mesmo tendo uma menor oscilação, aí é no sul. Então, o que eu quero te dizer? Parabéns, meninas, por vocês terem respondido. Todas as duas situações são importantes por ângulos diferentes. Deu para conseguir entender o que eu tô falando para vocês hoje? Eu estou sempre fazendo vocês entrarem na mente perceptiva, hein, gente? Que é a forma que eu ponho vocês aqui para pensar. Deu para entender sim ou não? Isso que eu tô falando, ó, o marido falou que deu pra entender. Isso que eu tô falando pra vocês, gente, guardem, não tem no tio Google não, tá? Quem me acompanha aqui já sabe disso. Eu não trago aqui coisa só de tio Google, não. Porque isso aqui não tem no tio Google, não. Ok? Tio Google não resolve a vida de vocês, não. Tio Google é um acúmulo de informação, mas sem mente perceptiva a gente não sai do lugar, tá? Muito importante isso. Hoje eu tô querendo dizer pra vocês. Estamos no inverno. O país é grande e por ângulos diferentes. Tanto é importante a questão no sul, quanto se eu estiver no nordeste. Então, a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês, quando eu falo de fatores de risco, em qualquer lugar que você estiver no nosso Brasil, do Oiapoque ao Chuí, vocês, assim como eu, temos nossos cães com possibilidade de risco se nós não estivermos atentos às medidas preventivas. Tá? E esquece essa história de virar e falar que é só vacinar, tá resolvido. Quer ver como é que eu vou matar isso? Alguém aqui conhece alguma pessoa, não precisa ser parente, né? Mas alguma pessoa que na pandemia adoeceu tendo vacinado? Sim ou não? E aí? Aí, ó, Rose respondeu que conheceu alguém que eu conheci pessoas próximas de mim que passaram por isso, entendeu? Então, não tem essa de virar e falar porque vacinou, está tudo resolvido. Não, não existe isso. Quero que vocês guardem muito bem isso para que não se percam nesse percurso, tá? Isso é importante e acontece sim, tá? Então, o que acontece? Acabei de matar com vocês os fatores de risco, épocas do ano, as diferenças de temperatura, tanto em lugares de baixa temperatura quanto em lugares de alta temperatura, tá? Outra coisa muito, 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 muito importante é a questão das raças predisponentes. Essa fotinho desse pug aí não é à toa. É o que eu sempre falo pra vocês. Cachorros que ganharam portada na cara ao nascer, que é a forma que eu brinco, eu digo aqui pra quem já me conhece, que são os cães braquicefálicos, sempre têm maiores chances de ter problema do que os que têm focinho. Porque se existe um focinho e ele não está sendo usado, já temos problemas de chance, tá? Olha aí um depoimento da Casinha real falando aqui pra vocês, gente, ó. Casinha acabou de escrever aí, ó. Casinha escreveu que ela vacinou o Bruce com a vacina da gripe. 2 dias depois ele ficou gripado, né? Ou seja, eu sempre falo que... Por que isso pode acontecer? Igual acontece com a gente, pode acontecer com os animais. Porque a vacina é um desafio para o animalzinho produzir os anticorpos e ficar produzido. Então, dependendo do animalzinho, ele pode vir a ter uma gripe, sim, mais leve, suave, e depois pegar e passar por aquela situação e ficar tudo tranquilo. Mas ainda tem um porém. Não vou dar exemplo do Bruce não, hein, Casinha? Vou dar um exemplo do cachorro do tio Zezé. Cachorro do tio Zezé vacinou. Tudo bonitinho. No meio do caminho do inverno, ele pode pegar gripe? Sim ou não? Vou jogar a pergunta pra vocês, hein? Eu já ia responder. Aí eu não ajudo vocês a pensar. Sim ou não? Vou deixar vocês pensarem. Eu já ia responder, gente. Eu não posso responder direto, não.
Senão eu não deixo vocês fazerem linha de raciocínio. Olha, a Lid disse que sim. A Casinha disse que acha que sim. Quem mais arrisca em responder? Porque eu falo que a resposta idiota é que não é respondida, hein, gente? Aí, Maria Eduarda respondeu que sim, pode sim. Isso aí, gente, pode sim, tá? Então, o que acontece? É porque muita gente vira e fala assim, pra que eu vou assistir essa aula aí? Meu cachorro tá vacinado, eu tô livre. Não existe eu estou livre. Se o cachorro está vivo, o risco existe, tá bom? Guardem sempre isso. O que a gente faz é diminuir os riscos com vacina e e contornar todas as situações quando ela acontece. E aí fica tudo bem, tá? Então não se esqueça, os cãezinhos sem focinho sempre vão ter mais problemas, tá? Até a primeira fotinha eu coloquei um beagle, é um cachorro que tem focinho. Mas um pug, um boxer, um shih tzu, um maltês, tem outras raças. São cães que levaram portada na cara ao nascer, tá? Assim como algumas raças de gato, igual, por exemplo, o gato persa é um dos que tem portada na cara. Tem outras raças, tá, gente? Mas eu não vou aumentar nem diminuir. Eu sou péssima de raça de gato. Eu nunca guardo. Guardo quase nenhuma. Mas aqueles que você não consegue nem apertar direito o focinho deles, que não tem focinhozinho nenhum, uns que também tem essas situações que influenciam nisso daí. Ok? Então, ou seja, esses carinhas que ganharam portada na cara, eles têm mais chances de ter. Não significa que sempre vão ter, tá? Porque a gente tem como contornar as coisas para que não tem. Outra coisa com fator de risco, gente, é se um cachorro mora dentro de casa ou se ele mora fora de casa, tá? Muitos cães grandes, mesmo se eles têm canis, tem dias que está muito frio, tá? Até que onde eu moro, no estado do Rio, na região aqui de Arraial do Cabo, Cabo Frio, a temperatura tá até razoável. E olha que eu sou muito friorenta. Ainda mais porque eu tenho, né, questão de ter hipotireoidismo subclínico, então eu já tenho hipotermia, né? Então eu sinto a temperatura no ambiente mais rápido do que uma pessoa que está com a temperatura normal. Agora, em Minas está fazendo muito frio. Meus pais estavam relatando que estavam andando dentro de casa 13 graus, em Belo Horizonte. E não é na beirada da Pampulha, que é um lugar extremamente frio. Ou a região, né? Lá de cima, lá, como é que chama, meu Deus do céu? Lá dos Mangabeiras, que é frio pra cá. Não é um lugar muito frio de lá, tá? Tem uns lugares lá bem frios lá. Só pra vocês terem uma ideia. Quando eu morava no Grande Belo Horizonte, numa cidade chamada Nova Lima, esse horário assim, beirando 9 horas da noite, tava 9 graus dentro de casa. Nessa época do ano. Lá faz frio, né? Todo mundo pensa em frio, pensa só no sul. Mas em Minas já faz muito frio. E em São Paulo também já se faz muito frio. Não precisa descer muito para que isso aconteça, ok? Então, o que acontece? Os cães, quando eles moram na casinha que for do lado de fora, mesmo tampadinha, eles têm mais riscos do que os cãezinhos nossos que estão dentro de casa com as janelas fechadas, tá? E o que eu já tinha falado para vocês, a questão dos fatores de risco, a questão dos cães, principalmente em região sul e sudeste, por permanecerem com a temperatura mais baixa. Mas, como eu mostrei para vocês na linha de raciocínio anterior, a diferença de temperatura é tão importante quanto e podem trazer tanto transtorno quanto e que passa desapercebido e batido na situação. Tá? Só para que vocês entendam um pouquinho, quando eu falo que os cachorrinhos que ganharam portada na cara, né, tem a situação de terem as situações mais complicadas, porque, por exemplo, logo o narizinho, né, é a região que ajuda a filtrar, aquecer, a umedecer o ar, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Se isso, para deixar o ar mais adequado para que ele respira, né, e fazer até aquela proteção inicial, se ele tem isso reduzido porque ele tem um focinho deformado, sim, é deformado, gente, né? Mesmo que, por mais que a gente goste dos cachorrinhos da gente, não é normal aquilo ali. Então, ele perde essa capacidade daquilo ali, né? Ele não tem aquilo direitinho. Então, ele se torna um cachorrinho mais vulnerável, com mais facilidade de ter problema, sim. Ok? Meninas, quem tá me acompanhando aí, tá conseguindo entender? Tá ficando mais fácil? Tô trazendo outros ângulos para vocês. E eu só vou conferir aqui agora algumas outras coisas, hein?
Tá ficando claro, sim ou não? Ó, a Liede falou que sim. Então, eu sempre falo, porque a primeira que me respondeu, ó, eu vou acompanhando. Casinha falou que sim, então vamos embora, tá? É porque eu gosto de repetir algumas coisas aqui. Quem fez a imersão de inverno comigo esse ano, teve mais de umas 4 horas pelo menos de aula, com bem detalhado, com muitas coisas. Mas essa aula já ajuda a elucidar um pouco para vocês, que eu tô trazendo. E eu estou trazendo porque vou trazer a liberação do guia de inverno para vocês, tá? Que quem fez a imersão de inverno comigo ganhou o guia de inverno, tá? Então, quem não fez a imersão vai poder utilizar o guia. Quem aqui já fez, participou comigo, sabe? Ele tem muito detalhado. E eu vou trazer aqui para vocês. E vocês vão ver que é bem interessante. Então, eu tô trazendo isso aqui para esclarecer para vocês e para poder ver, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui é uma imagem dentro do guia, tá? Dentro do guia de inverno, né? Aí tem as aulas aqui direitinho, ó, os boas-vindas, né? Da comunidade, tem curso, tem bônus lá dentro. Tem várias coisas aqui dentro direitinho que eu coloquei. Mas eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Eu vou trazer isso pra vocês depois. Não é agora, não. Ok? Isso eu vou trazer depois pra vocês, mais pro final. Só pra que vocês vejam e entendam como é que é lá dentro, tá? Existem situações, né, dos fatores de risco, ou seja, se eu tiver um animal de muita idade, pode interferir, também que é importante, para que vocês entendam, tá? Os locais aonde vocês vão, onde vocês levam o cãozinho, né, questão de banho, se toma muito banho ou não. Então, tudo isso é importante, beleza? Eu vou trazendo algumas coisas aqui, não é tudo, porque senão eu vou ficar horas com vocês aqui. Quem fez a imersão tem condições de virar e falar se demora ou não. São muitas coisas, mas são muitas coisas úteis. Ok? E eu vou trazer aqui para vocês uma outra imagem. Que eu vou trazer um pouquinho para vocês agora, só um pouquinho dos sintomas. Mais um representante aí dos cãezinhos que ganharam uma portada na cara. Eu gostei muito de fazer a imersão, quem participou foi muito legal, mas o foco agora vai ser simplesmente o guia. O guia de inverno já ajuda bastante. São 70 aulas que tem lá dentro, tá, gente? E quem tá acessando o guia, eu tenho certeza que está sendo extremamente útil. Quem sabe algum sintoma para mim? Me dizer. De gripe. Eu vou dar uma colinha para vocês, hein? Só lembrar que é muito parecido com os sintomas de gripe de, nossa, humana. O que vocês me dizem? Me contem aí. Me contem aí. Quem arrisca alguma coisa? Quem arrisca para mim me dizer algum sintoma que acha que é de gripe? Gente, eu vou contar um pra vocês aqui enquanto isso, só por curiosidade. Muitas pessoas acham que... Ó, Rose já falou, depois eu conto a curiosidade. Espirros. Olha, a Casinha também falou. Tosse. Isso aí. Isso mesmo, Ana. Espirro, tá? A primeira coisa que acontece muito comum com o cachorrinho, espirro, tá? É uma das coisas. A questão de tosse. A gente também tem a situação de o animal ficar, que a gente chama de letargia. O que é letargia? É quando o cachorro tá igual esse boxer dessa foto aí, mais ou menos. Apesar que esse cachorrinho tá como se estivesse dormindo, é aquele cachorro mole, molenga, com pouca interação no ambiente. O que é interação? Vamos traduzir o que é interação, tá? Interação é assim, você vai
se você tem o hábito de passear com o seu cachorro, só de pegar a guia, você nem chegou perto da porta, a guia pode estar lá na área de serviço, o cachorro já pula, já faz aquela festa, porque ele associa que vou passear e ele fica extremamente feliz, tá? Isso é uma interação, né? Ou seja, ele está atento. Quando o cachorrinho tem um apetite adequado, vocês controlam a comida direitinho, aí você foi lá, abriu o saco de ração, o cachorro já chegou, pulou, fez festa com vocês, tá? Isso são formas de interação. Por que eu estou explicando isso? Porque muita gente não sabe o que é quando eu digo interação. Então, eu sempre tenho que tentar usar um vocabulário em que todas as pessoas consigam entender o que eu estou dizendo. E quando ele está em estado letárgico, né, que é letargia, ele não tem essa interação. Você pega a coleira, às vezes ele levanta a cabeça, dá uma banadinha de rabo, mas ele não vai lá, ele não levanta, ele não pula, ele não faz aquela festa com você, ok? Da mesma forma que você abriu a ração, às vezes nem a cabeça ele levanta, tá? Ou seja, ele está totalmente alheio, apático ao ambiente. O ambiente para ele tanto faz, tanto fez, ok? Então isso é muito importante, porque às vezes o cachorrinho ele nem teve o espirro, igual vocês falaram, que é muito importante. Mas às vezes ele não teve a tosse, mas às vezes ele teve essa letargia e às vezes ele teve outra coisa muito importante que também acontece, que a Casinha colocou aqui pra gente, ó. Ela colocou aqui nos comentários, que é a situação de quê? Da falta de apetite, tá? É outra coisa que acontece muito. Eu sempre falo, gente, se as pessoas soubessem, eu falo que passa-se batido o tanto que é importante a questão de apetite. Isso diz coisa demais sobre o animal, tá? E às vezes fica assim. Às vezes o animal, ele simplesmente, ele começa também a ficar, às vezes, com um pouquinho de espirro e para de comer. Fica só naquilo ali. Muito difícil ele vir apresentando todos os sintomas que eu vou falar aqui pra vocês, tá? E as pessoas acham que tem que ser assim, não, tem que ter espirro, tem que ter a tosse, a falta de apetite. A doutora falou que ele também fica lá sem interação com o ambiente. Não, ele não tem que ter tudo, tá? Ele pode ter 1, 2, 3, pode ter todos. É variável, tá? Outra coisa muito comum, o corrimento nasal, tá? É comum sim. E muitas vezes, não é o alvo, mas só para explicar para vocês. Gato é a coisa muito comum. Às vezes o dono vira e fala assim, não, ele não tá escorrendo nada. É porque ele não tá conseguindo ver. O gato é tão rápido, igual quando criança. Gente, eu vou contar uma coisa feia para vocês. É nojento, posso? Eu tenho que perguntar se vocês aceitam. Que eu vou contar uma coisa nojenta. Uma coisa feia que eu fazia quando era criança. Posso contar assim ou não? Posso contar assim ou não? Só não fiquem tristes comigo, senão não se decepcionem, hein? Posso contar? Dizem aí pra mim. Ó, vou contar. Rose falou, eu vou contar. Gente, por favor, não se decepcionem. Eu era criança, tá? Gente, quando eu era criança, às vezes ficava meio gripada, assim, aquela coisa meio catarrenta. Eu tô contando isso que eu lembrei da história do gato. Aquela história... Tem muita criança que vai, né, limpava com o nariz com o braço, assim, né? Ia levando, assim, nos braços, aquela catarreira, assim, mas não era muito isso que eu fazia, não. Mas ficava aquele negócio assim, escorrendo. Gente, eu engolia aquele catarro. Oh, meu Deus, quanta porcaria, né? Alguém já fez isso? Eu engolia pra ver se resolvia, mas não resolvia. Gente, alguém já fez isso? Eu engolia, porque quando minha mãe vinha limpar, ela limpava quase dentro do meu pulmão, aquele negocinho me incomodava, então eu preferia engolir. A Rose também já fez isso, porque eu fazia, gente. Eu, quando criança, eu fazia isso, entendeu? Até o dia que minha mãe falou assim, cadê o catarro? Não tem catarro, não, cadê o catarro? Aí ela falou, você tá engolindo? Ela ficou comigo. Mas eu engolia. Eu engolia, gente. Gente, mais ninguém teve uma infância assim de engolir catarro? Eu fazia. E aí, o que acontece? Porque eu tô contando isso pra vocês, né? Que não é uma coisa muito bonitinha, mas é real. Eu tinha 5 anos, 6, 7.
Porque os gatos acontece a mesma coisa. Só uma curiosidade no meio desse assunto, tá? Até pra quem tem gato. Normalmente você não vê, porque quando você pensa que o gato tá indo espirrar alguma coisa, você vai e fala assim... Quando você vê, sumiu. Ele engole muito rápido. Então, muitas vezes gato não se vê secreção, é porque ele engoliu a secreção, tá? Por isso que eu tô trazendo essa informação que veio aqui na cabeça e eu quis trazer pra vocês, tá? E também tem a dificuldade respiratória, gente, tá? É outra coisa que acontece muito. E que tem que também ficar atento que esses fatores podem acontecer. E nem sempre, igual eu falei, nem sempre eles vêm todos de uma vez. Entendam isso, ok? Gente, tá clareando por aí? Pra quem estiver clareando, põe uma chavinha aí pra mim. Pra eu saber que clareou. E agora eu vou falar um pouquinho do tratamento pra vocês, tá? E sobre o tratamento, a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é... O guia de inverno canino tem tudo lá dentro, tá? Vou trazer o videozinho mostrando aqui pra vocês. Quem é aluna e tá acessando sabe que é real. As informações estão todas lá dentro. E como eu falei dos sintomas pra vocês, nós falamos de febre. Então, eu vou falar pra vocês sobre febre como uma das coisas que a gente trata. Porque quando a gente faz o tratamento de gripe canina, a gente trata como? É o que a gente chama de tratamento de suporte. A gente cuida de quê? Dos sintomas. E o organismo se vira com a doença, gente. Gente, eu tô falando com vocês assim mais pausadamente. Depois eu vou tirar uma foto e vou colocar nos stories. Que eu estou aqui riscando o meu quadro de vidro todo. Que eu tava com saudade, que hoje ele tá no lugar. E eu gosto muito de fazer coisas nele. Então eu tô... Tá todo rabiscado aqui do que eu estava falando com vocês. Eu vou colocar. Ô, Ana, você perguntou se pode ter febre, eu cheguei a falar. Ou se eu não cheguei a falar, gente, me perdoe. Pode ter febre sim. E dá febre, febrão, tá? Desculpa se eu não peguei e se eu não falei antes. Pode sim. Por isso que eu vou falar pra vocês agora da questão da febre, tá? Quem sabe a temperatura normal do cachorro aí? Me conta. Se eu não chegar a falar, gente, me desculpa. É porque eu risquei tanto aqui no meu quadro que eu me empolguei. Tá bom? Me contem aí. Quem sabe a temperatura normal de cachorro? Enquanto vocês vão me falar da temperatura normal do cachorro, eu vou passar um videozinho de dentro da plataforma. Ele tá um videozinho que ficou mais rápido, eu nem sei porquê. Não era essa velocidade. Mas vai dar pra vocês verem um pouquinho aqui, ó. Isso aqui é dentro da plataforma. E eu vou ficar aqui de olho nos comentários de vocês pra ver quem me fala a temperatura. Ah, gente, pra que vocês saibam, esses vídeos iniciais que tem ali. Ai, que lindo! Vou até bater palmas, ó. A casinha comprou o termômetro. Isso aí, hein? Que show! Temos que ter termômetro, tá? E o que acontece? Gente, eu acabei de ver que o meu vídeo não baixou ele todo, só baixou o início. Que absurdo! Mas dá pra ver, tudo aí que tá passando aí, ó, de branquinho aí pra vocês, vale, tudo é aula, gente. Todos são aulas. Aulas e aulas. Posso usar Leucogen pra aumentar a imunidade das meninas? Leucogen sempre é muito bom pra aumentar a imunidade, sim, ô Ana. Só que uma coisa que é importante de saber é o seguinte, a gente tem que ver como é que elas estão, porque se você der isso pra elas, não é que faz mal não, tá? Você vai entender o que eu vou dizer. E depois vocês fizerem um hemograma e tiver as células inflamatórias aumentadas, e se achar um veterinário de Marte, ele vai virar pra vocês e falar assim, nossa, tá com infecção, simplesmente porque aumentou as células inflamatórias. Se a pessoa não souber histórico, ela faz cada coisa com vocês.
Mas pode sim. Mas alguém sabe a temperatura, gente? Me conta. Sabe ou não sabe? Vou voltar lá para meu... isso é danado, tá, gente? Muito sério. Deixa eu voltar pra cá, tá bom? Só para que vocês vejam ali um pouquinho ali. Tudo isso que passou aí são aulas lá de dentro. Dentro do guia de inverno, vocês têm uma página fechada dentro aqui do Instagram, onde sempre tem possibilidade de perguntas de vocês e vocês responderem. E eu responderem vocês, né, melhor dizendo. Inclusive, para meninas que já estão no curso, eu vou colocar um stories para vocês, que vai rolar essa semana uma aulinha lá, tá? Uma aulinha bônus, onde eu vou falar de 2 medicamentos veterinários, tá? Eu vou falar do... Como é que chama? Eu esqueci o nome do remédio. Um chama Fluimocil. Eu vou até anotar aqui no meu quadro pra mim não esquecer. E um outro que eu esqueci o nome aqui agora. É um outro, tá? Vou falar dos 2. Só pra que vocês entendam. Ó, já tem umas temperaturas aqui, ó. Ah, casinha. Você não vale colocar a casinha. Você já fez o curso, casinha. Antes de fazer o curso, você já era craque? Ah, casinha. Ah, gente. Ó, tá? A temperatura normal do cachorro é de 37 a 39 graus, tá? Mas o ideal que eu sempre gosto é de 37,5. Doutora Daniela, tá? A 38,8. Mas até 39, tudo isso aí é normal, tá? É totalmente normal esses valores que ela colocou aí. Parabéns, viu, casinha? Alunas aplicadas que eu tenho de PhD. E eu sempre falo, quem quiser se tornar PhD, vai ter a chance de se tornar PhD com curso meu. O curso é todo gravado, gente, tá? O curso é todo gravado, tá lá direitinho, tem todas as aulas. Dentro do guia, só para explicar para vocês, antes de eu falar a questão da febre, né? Quantidade que vocês vão poder usar tudo direitinho. Só para que vocês compreendam. Lá tem tudo, mas tem tudo. Não deu problema no áudio, não. Eu falei 4 vezes mesmo. Sobre tratamento de gripe, sobre tratamento de tosse dos canis e pneumonia. Doses com PDF, entendeu? Ah, tem catarro, o que eu dou, quanto que eu dou? Ah, nebulização, como que eu faço? Ah, antibiótico, como eu faço? Anti-inflamatório, como eu faço? Tem tudo lá dentro. É real, tá? Então, aproveitem, porque com esse guia vocês podem fazer tudo antes do veterinário. Falo dos sintomas, falo tudo direitinho lá pra vocês. E é real, entendeu? Aí, ó, a casinha tá falando e tá me dando aí, obrigada por isso, um depoimento. Dá pra entender tudo de boa, porque eu sempre procuro usar vocabulários o mais mastigado possível. Eu uso vocabulário aqui o mais simples possível, porque não adianta eu ficar falando com vocês assim, o cachorro pode ter hipertermia. Não, gente, é febre mesmo. Não tem que ficar o nome bonitinho, entendeu? O cachorro pode ficar com, sei lá, a inapetente. Sem comer mesmo. Entendeu? Nome muito bonitinho é muito legal para falar com o veterinário, para fazer de conta que tá falando próximo de vocês, sem vocês saberem que tá falando muitas vezes. Puro e simples. Isso é o que eles gostam de fazer. Eu odeio o termo técnico. Sabe por quê? Porque as pessoas não entendem. Eu gosto de vocabulário em que vocês consigam entender. E logo. Porque assim vocês têm compreensão. Beleza? Então, antes de eu falar da febre, que eu vou falar a quantidade que vocês podem usar para gotinha, que já é uma das coisas para cuidar do sintoma, eu vou mostrar aqui para vocês o valor do curso, tá? Já vou explicando novamente. A imersão, que as meninas que ganharam o curso, tá? Depois, não está inclusa aqui. A imersão foi um sábado o dia inteiro. Ela não faz parte do guia de inverno. Agora, depois, quem comprou o guia e quiser, eu também quero a imersão. A imersão tem coisas que não tem no guia? Tem, tá? Mas aqui é o guia, para vocês ir lá, consultar, usar e aplicar. Fácil, tá?
que vocês possam fazer com confiança, com tudo explicado direitinho. E é claro que também tem um suporte que fica dentro do Instagram. Gente, o guia é 5 vezes de 8,25 no cartão de crédito. Gente, isso não é nenhuma pizza. Quem virar pra mim e falar que o cachorro teve gripe, que o cachorro teve tosse dos canis, que o cachorro teve pneumonia e ela não investiu nenhuma pizza pro cachorro, eu vou tirar aqui o único minuto aqui, apenas para que vocês vejam. Deixa eu desativar aqui, cadê? Só para vocês verem aí. À vista ele é R$ 37,90. Gente, não é uma pizza para poder comprar o guia de inverno. Repito e deixo claro. A imersão que houve de doenças de inverno não faz parte do guia. Tá? E aí, se alguém quiser depois, em separado, comprou o guia, gostou, usou, que está dentro lá do Instagram da comunidade, de quem está lá dentro, onde eu posto algumas coisas. Inclusive, essa semana, vou fazer na quarta-feira, vou até colocar o dia, depois de amanhã. Vou fazer uma aula ao vivo para as meninas que vão ficar dentro do Instagram, não é aqui dentro não. Vai ter acesso a essas coisas lá dentro? De poder fazer pergunta e tudo mais lá? Vai. Tá? Mas só isso aqui eu tô colocando pra vocês. Vou deixar aqui os comentários aqui de novo bonitinho. Tá? Então, quem quiser e achar interessante aprender antes do veterinário, vai aprender. Quem não achar que não é interessante, continue no sistema do Planeta dos Macacos. E agora eu vou voltar com vocês com o nosso finalzinho, que eu vi falando da dipirona, tá? Que eu tava falando pra vocês. E o que é o negócio da dipirona? Tá? Ô, Ana, você falou que você quer, eu vou colocar o link nos stories daqui a pouco, tá? Daqui a pouco eu já vou colocar lá nos stories o link desse preço diferenciado. E volto e repito, não tem a imersão. A imersão custava R$ 197 com guia. Não tem isso lá. Se alguém quiser isso depois lá na frente a gente vê. Beleza? Só para que vocês entendam. Febre. Gente, dipirona de cachorro e dipirona de gente é igual, tá? Vou dar essa cola para vocês. Deixa eu ver o que a Karen escreveu aqui. O curso oferece 5 aulas de farmácia pet. Você acha válido? Ana, o que você chama de farmácia pet? Só para eu entender, tá? Me explica aí, enquanto eu vou falar o que é febre aqui. Me explica aí direitinho, tá? O curso, mas isso eu já consigo, eu quero entender o que você disse, mas eu vou te explicar agora o que ele oferece lá dentro. O curso, que não é um curso, é um guia, ele te oferece tudo para você tratar essas 3 doenças, além da gripe, né? Ou seja, a gripe, tosse dos canis e pneumonia. Tá? Mas vou voltar aqui com vocês, tá? E outra coisa, há outros tratamentos do que eu coloquei lá dentro. Mas o tratamento que eu coloquei lá dentro são condutas de medicamentos que eu utilizo e que são normais de terem, tá? Ana, é sobre se é vendido no pet shop ou não, né? Deixa eu te explicar, que ela escreveu aqui agora, né? Sobre medicamentos que é vendidos no pet shop. Lá dentro tem medicamentos que é só de linha veterinária. Tem medicamentos que às vezes é de uso humano, tá? Então, é bem variado. Por que eu vou dar um exemplo pra vocês aqui agora? Sobre tratamento, a questão de febre. Eu não vou virar pra vocês aqui, eu vou falar pra vocês usarem dipirona veterinária. Dipirona veterinária é um valor, assim, bem diferenciado no mercado. Que pra eu, que me considero como uma veterinária do coração, eu acho bobeira. Entendeu? Deixa eu ver se eu vejo quando tá na internet aqui agora. Olha aqui. Dipirona veterinária na internet. Não vou falar como é que tá o nome veterinário, tá?
R$28,90. Beleza? Lá dentro do curso eu mostro pra vocês tudo direitinho isso. E a dipirona normal, nossa, de uso humano, eu vou até olhar. R$2,99. Que tal ter uma diferença de mais de 2.000% de desconto num produto com a indicação correta lá dentro? Lá dentro eu mostro pra vocês até se usa comprimido, como que usa e quanto que usa. Quem já acessou o curso sabe disso. Eu vou apenas falar pra vocês em forma de gota aqui, como um bônusinho dentro dessa aula. Quando a gente usa dipirona pra gota, eu já falei isso em outras aulas, as pessoas sabem. É 1 gota por quilo de peso. Tá? E como que pode usar? De 12 em 12 horas. Essa é uma forma de poder usar. Lá dentro tem o cálculo, como é que faz, tem tabelinha, tem tudo direitinho, tem as formas, tem as apresentações de uso humano. Tem tudo direitinho lá dentro, tá? Então só tô falando isso pra vocês porque quem quiser facilitar a vida, quem quiser compreender e entender mais os meus trabalhos. Por que eu digo isso pra vocês? Porque eu escuto muitas vezes as pessoas falando assim, eu não tenho dinheiro. Não é que eu não tenho dinheiro, a pessoa não teve prioridade e ela às vezes, eu entendo, até quem não me conhece, não teve uma situação de uma confiança. E ficou com medo às vezes de investir, com medo de conseguir achar que não vai fazer e que não vai conseguir poder fazer. E que, será que eu vou conseguir fazer? Vai. É muito fácil de utilizar. Gente, agora uma coisa importante, sigam as aulas direitinho. Logo depois dos boas-vindas, eu vou mostrar aqui pra você rapidamente aqui novamente. Logo depois dos boas-vindas, tá? O que acontece? Não, esse aqui tá estático, não é esse não. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar aqui, gente. Nem aquele ali não. Ixi, gente, eu não tô achando. Era pra ser esse aqui, mas não tá entrando. Logo depois dos... Eu não consegui achar, gente. Logo depois dos boas-vindas, só pra que vocês entendam, tem a página pra vocês acessarem, que vocês vão pedir pra fazer parte dela. Isso é extremamente importante. Depois eu até vou colocar nos stories alguma coisa aqui pra vocês, tá? Por quê? Porque nessa página, dentro do Instagram fechado, vocês vão ter acesso a um tira-dúvidas que a gente faz, entendeu? Deixa eu ver, que eu acho que eu achei aqui, ó. Achei um pedacinho. Logo depois da aula de boas-vindas, que é essa que eu passo agora, vem a comunidade. Vai mostrar aqui agora pra vocês, quer ver? Aqui, ó, o Instagram, e passa um Instagram, tá? E é muito importante entrar lá dentro da comunidade, tá? Porque quando vocês entram lá dentro da comunidade, vocês vão ter acesso a outras coisas, a tirar dúvidas, que facilita muito a vida de vocês. Ok? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa pra vocês. Eu acho que eu mostrei os slides que eu tinha que mostrar pra vocês direitinho. Deixa eu ver aqui. Isso aí, tá. Mostrei tudo aqui direitinho pra vocês. Gente, me contem só uma coisa. Essa nossa aulinha aqui ajudou vocês? Clareou? Entendeu um pouco de fatores de risco? Conseguiram entender o que é aquela definição de gripe? Os sintomas? E aí? Me dizem se foi válido ou não. Ó, Maria Eduarda falou que sim. Que bom, eu fico feliz. Mas eu sempre falo pra vocês, eu não sei tudo. Eu nunca vou saber tudo. Assim como vocês podem não terem conseguido esclarecer vocês em tudo que vocês necessitam. Casinha também falou que sim. Então eu sempre deixo vocês em aberto e falo, me chamem no direct, perguntem. Por que eu falo isso? Porque assim eu tenho a possibilidade de ajudar vocês. Às vezes a dúvida de uma hoje pode parecer pequena e simplesmente não foi feita. Eu achei que não era importante. E às vezes é a dúvida de outra pessoa, tá? Então é por isso que eu falo pra vocês.
E eu falo pra vocês o seguinte: aproveitem depois e vocês se tornem pessoas que possam ajudar outros animais. O que eu estou dizendo em ajudar outros animais? Entendam que eu sou pequena, espero um dia conseguir crescer mais e poder ajudar mais animais. As informações antes do VET e a possibilidade de vocês entenderem isso e aprenderem sobre isso, tem que ser possível de ajudar mais animais. Então, essa live ela vai ficar no ar. Compartilhem com outras pessoas, porque é muito ruim a gente às vezes estar num lugar num final de semana, com o nosso animal às vezes passando mal e não saberem um mínimo sobre isso, ok? Então, ajudem com que nós possamos ajudar mais animais. E eu necessito da ajuda de vocês para que a gente possa fazer isso. Tá bom, meninas? Eu vou deixar o link lá em cima bonitinho para vocês, que eu vou ver aqui como que eu vou fazer só para colocar, que ele tá no computador, mas eu vou colocar. E a outra coisa que eu tenho para dizer para vocês é: obrigada por vocês quererem cuidar melhor dos animais de vocês. Porque só tem a paciência de assistir, entender dinâmica, ter vontade de responder, fazer alguma linha de raciocínio, quem quer sair da gaiola da desinformação. Tá bom? E do veterinário de Marte, né? Meninas, beijo. Fiquem com Deus. E eu vou postar nossa live. E aí, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode assistir de novo. Vou colocar depois o link lá pra vocês. Tá bom? E desculpa eu ter marcado um horário, depois eu acabei marcando outro. Mas o mais importante é que eu acho que eu consegui dar o meu melhor nesse momento pra vocês. E assim vocês fazerem melhor para os bichinhos de vocês por aí. Tá bom? Vilma, obrigada por você também, sua presença por aí, nos ajudando e aprendendo cada vez mais para cuidar do seu bebezinho, tá bom? Eu que agradeço a presença de vocês. É muito gratificante saber que existem pessoas que querem aprender a ficar em uma situação em que consigam cuidar melhor do animal de vocês. Porque sem informação a gente não consegue cuidar, tá bom? E como eu sempre digo, quem aprende não depende, tá bom? Um beijo, meninas. Fiquem com Deus. E já vou avisando pra vocês. Quem já me acompanha com Chá Comigo. Amanhã a gente vai fazer ele meio-dia, tá? Vai ser meio-dia mesmo, não vai ser outro horário. Já expliquei até pra vocês o porquê, mas a gente vai conversando aí no decorrer dos dias, nos horários aí nos stories. Não tô conseguindo manter o horário, mas vocês são meninas extremamente eficientes, entendedoras da vida e sabem que as coisas às vezes têm necessidade de mudar, mas é pra fazer o melhor pra vocês. Beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.